Bom dia, sextou. O Luan tá doido. Hoje é 4-0, Bayern, fácil. É um jogo só, hoje é 4-0, fácil. Sextou com semifinal da Champions. No sábado, Manchester City. E meu aniversário na terça. E só alegria. Vamos lá, então. Ontem, quando nós começamos a falar de possibilidades, nós calculamos as possibilidades para a quantidade de carros com a placa antiga. Qual era o dado mesmo? Qual era o valor que nós chegamos? 175 milhões, 175 milhões, 760 mil, 760 mil. Tá, esse foi o valor que nós encontramos ontem. Possibilidades de placas que podem ser criadas no modelo antigo, né? Hoje o Brasil tem registrado, né, tem correto com o sistema do Detran, né, 53 milhões, 157 mil, 645. Esse é o número de carros que o Brasil tem hoje, tá? Esse é o número de carros do que o Brasil tem hoje. Ó, na apostila, a apostila traz esse exemplo aqui, ó. A apostila traz isso daqui. Esse daqui não, porque quando a apostila foi elaborada, não tinha o modelo de placa novo. Provavelmente nas próximas apostilas, sim, tá? Então, o Brasil hoje tem isso aqui de carro. Vamos colocar aí 1/3 dessa quantidade que pode ser feita. Claro que, em meio a isso daqui agora, existem essas placas também, tá? Então, tá bem longe ainda de você chegar no limite de quantidade de placas, e eu até diria que não vai chegar, né? Basta depois eles mudarem aqui do número para uma letra, já aumentaria mais muitos milhões aqui, né? Entenderam? Então, volto a dizer, isso daqui, além de aumentar esse número, tem muito interesse político, financeiro e etc. por trás, tá? Beleza? Vou pegar o jaleco que eu esqueci. Aí. Beleza, então. E eu fui comentar com vocês sobre os celulares, né? Essa placa nova é bem carinha, né? Aí eu fui comentar com vocês sobre os números dos celulares. Não sei se é da época de vocês, de quando vocês começaram a mexer com o celular, mas vocês disseram ontem que não tinha um 9, né? O número era composto de apenas 8 algarismos, né? Então, por exemplo, nós tínhamos antes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Nós tínhamos um número composto por 8 algarismos. Ó. 1, 2, por exemplo, 99, 86, 05, 86, por exemplo. Né? Então, quantos algarismos nós podemos para a primeira possibilidade? Para o primeiro número aqui, nós podemos ter quantos algarismos? 10. E para o segundo, Thiago? 10 de novo. Ah, professor, vai ser tudo 10? Sim, porque você pode ter um número, por exemplo, 9999999999999. Ou melhor, não podemos ter todos 10. Não podemos ter todos 10. Porque se eu não me engano, pessoal, mas daí é uma questão de que isso, é exatamente isso.
É uma questão das redes telefônicas e etc. Que o primeiro, ele não pode ser zero. Se ele não pode ser zero, então, para a primeira situação, eu tenho 9. Aí, depois, sim, 10, 10, 10, 10, 10, 10 e 10. Vamos analisar quantas possibilidades nós temos. Aqui, ó, nós podemos escrever 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 Pode ser. elevado a 7. Lembrando que quando nós temos a base sendo o valor 10, nós vamos ter como resultado a quantidade de zeros sendo igual ao expoente, né? Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Então, aqui, 10 milhões. 10 milhões vezes 9, 90 milhões. 90 milhões de possibilidades. Isso quando era 8. Considerando que agora nós temos mais um número, então tem mais um aqui e aqui é 9. Então aqui nós vamos ter mais um zero e vezes 9 agora. Então 100 milhões vezes 9. 900 milhões. 900 milhões. Muito bem. Dá bastante número de celular, né? De fato, nós precisamos ter muito mais número de celulares do que placas, porque o que é mais fácil? Você comprar um celular ou você comprar um carro? Né? Aí, só por curiosidade também, o que foi criado no Brasil? O que foi criado no Brasil? Só por curiosidade. Opa, temos um aluno novo na sala aqui? Temos um aluno novo, cadê? Ah, não chegou a entrar, não. Tá. O que foi criado? Nós sabemos que o Brasil é dividido em estados, né? E aí são divididos também em regiões. E aí é criado para o início de um número, por exemplo, o 044, o outro é 043, o outro é 011. A nossa região aqui é 044. O que nós somos, exatamente, o DDD, o que nós somos acostumados a ver no nosso celular quando liga um número 011? Você já fala o quê quando liga um 011 para você? Olha lá, já falar é de São Paulo, é de cadeia, né? A gente costuma dizer isso, mas não que necessariamente seja. Às vezes é alguma empresa telefônica ligando para oferecer alguma coisa, que às vezes até tira a gente do sério, né? Liga o dia todo. Mas enfim, são criados os DDDs. Quem aqui já ligou para alguém, teve a certeza de que ligou o número certo, mas caiu para falar com outra pessoa? Ligou o número certo, você digitou certinho ali, ó, mas caiu para falar com outra pessoa. Eu também já fiz isso. Por quê? Por causa do DDD, tá? Por causa do DDD. Então, o que os estados fizeram? Mesmo tendo essa possibilidade gigantesca de números, tá? Mesmo tendo essa possibilidade gigantesca de números, o DDD na frente, quando muda o DDD, você pode ter números iguais, tá? Ah, tá. Eu ia perguntar isso. Isso, é exatamente isso. Eu não sei agora se o DDD é região daí, Daniel. O DDD ele é por região. Eu sei que se pegar ali para a região, se eu não me engano, já de Londrina para frente, já é 0,43, se eu não me engano. O quê? Não entendi. Uma dessa para cada estado? Não, esse daqui é a possibilidade total. Isso aqui é a possibilidade total. Essa é a total, tá? Então, mas aí o que eu estou dizendo? Por exemplo, o meu número de telefone pode ter vários outros igual a ele, mas a questão é o DDD, né? Mudou o DDD na frente, você pode ter um número igual. É isso.
Então tá, vamos lá. Vamos ali, na página 142. Vamos lá na página 142 agora. Ó, olha que interessante, pessoal. Até 1990, olha só, até 1990, eu comecei a falar das placas que nós já conhecemos. Mas até 1990, a placa era composta por letra, letra, número, número, número e número. Até 1990. Isso ali, ó, na página 142. Página 142. Até 1990 era composto dessa forma, tá? Então, quantas possibilidades nós tínhamos de placa até 1990? Que é a pergunta ali nessa parte amarela. Vai lá, calculem para mim quantas possibilidades nós temos. Nós tínhamos, né, no caso, até 1990. Quantos nós tínhamos até 1990? Muito bem, Juan. Perfeito. Perfeito. Até 1990 nós tínhamos 6.760.000. E claro que até 1990 tinha uma quantidade de carros bem inferior, né? Aí a pergunta ali é a seguinte, ó. Com a mudança de 1990, houve aumento de quantas possibilidades de compor placas diferentes? Se em 1990 nós tínhamos 6.760.000, 6.760.000. E a partir de 1990, vamos colocar aí até 2018, onde o modelo da placa era aquele outro, que é letra, 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 número, número, número e número. Quantas possibilidades nós temos aqui? Depois calcule a diferença. Vai lá, faz aí, rapidinho. Esse aqui nós vimos ontem, tem ali que é 176.760.000. 176.760.000. Qual a diferença? Cento e setenta e cinco, né? Eu coloquei 6 aqui, mas 175, desculpa. Eu olhei o 6 de cima ali e coloquei 6. Então, no caso aí, porque eu coloquei 175. Mas vai dar 169 milhões a diferença, tá? Então, isso daqui menos o 676.000 vai dar 169
milhões. Agora vai lá, pessoal, resolvendo o exercício 2, ó. Construa um diagrama de possibilidades, ou aquele diagrama de árvore lá que nós fizemos ontem, né? Que eu fiz com as camisas. Ou melhor, diagrama de árvore, não, árvore de possibilidades. É diagrama de possibilidades ou árvore de possibilidades, né? Para determinar a quantidade de números de dois algarismos, número de dois algarismos diferentes que podem ser formados com os algarismos 2, 3 e 5 sem repeti-los. Vai lá. Com os números 2, 3 e 5, quantos algarismos eu posso formar? Quantos números eu posso formar com dois algarismos? Entenda, pessoal, agora nós vamos ter que levar de fato essa diferença de algarismo e número. Quando eu falar número, é isso daqui, ó. Esse é um número, esse é um número, esse é um número. Quando eu me referir ao algarismo, é 0, 1, 2, 3. o algarismo em si, tá? Nós somos acostumados a sempre falar, o número, né? Mas, na verdade, é o algarismo. Então, vai lá, façam essa 2 aí, rapidinho. Depois pode fazer a 143. São todos exercícios tranquilos, tá? É tudo nessa situação de possibilidade. Tô aguardando, tá? Vão fazendo aí. A hora que terminarem o 2 ou 3, ou se surgir alguma dúvida. Juan, hoje já é final de semana, velho. Tá bom. Quer ver como nós vamos resolver seu problema rapidinho? Nossa, pessoal, vocês acreditam que eu... Nossa, o que eu fiz aqui, velho? Pera aí. Vocês acreditam que eu, em vez de criar lá na Iônica no sexto ano, no oitavo ano, eu criei no sexto, velho? Apertei errado, meu Deus, deixa eu só corrigir isso daqui. Vamos fazendo aí enquanto isso.
Ô, Juan, já que você está sem apostila, então, ó, tá aí, ó, resolva o exercício número 2. Estou espelhando ele aí para você. Juan, tá fazendo? Rafa, Vitor Lucas, Daniel, quanto deu esse número 2? Tiago, pessoal que sempre interage aí. João Pedro Andrade, Laura. Essa número 2 aí tá simplesinha, pessoal. Vamos, quanto deu ela? Ou não estão nem fazendo? Ah, lápis eu não consigo te arrumar um agora, Vitor Lucas. O problema da apostila eu consegui resolver, mas o lápis não. Pô, cara, segunda vez que seu irmão some com seu lápis, hein, velho? Dá um jeito nisso aí. Começa a guardar, esconde. Se não. Isso aí, Daniel. Muito bem. Muito bem. Pessoal, vocês já trabalharam esse conteúdo, sabia? Vocês já trabalharam esse conteúdo, só não eram com essa fala. Não sei se vocês se recordam quando vocês tinham lá, se eu não me engano, no quinto ano, quarto ano, aqueles exercícios que tinha lá, por exemplo, assim, a professora dava o número 123, né? E pedia para você formar a maior quantidade de números possíveis com esses 3 algarismos aqui, né? Sem repeti-los. Então, você consegue formar, por exemplo, o 123, você consegue formar o 131, aí você forma o 213, o 231, o 312 e o 321. Tá? Vocês lembram desse tipo de exercício? Lembram, né? Esse daí nada mais é do que isso também, essa questão de possibilidades, tá? Então, quantas possibilidades nós vamos conseguir ali, né, de números, para formar com 2, 3 e 5, para formar com os 2, 3 e 5, números de 2 algarismos sem repeti-los. Nesse caso, Vitor Lucas, sim, você pode fazer isso. 3 vezes 2 vezes 1. Mas aqui o exercício pede para você resolver pelo diagrama de possibilidade. E como que é o diagrama de possibilidade? Você tem o número 2, os números ali, é o 2, o 3 e o 5, né? Tá. Esses são os números que nós temos. Beleza. O número 2, se você utilizar o número 2, você pode pegar o número 3 ou o número 5, certo? Sim. Se eu pegar o 3, eu vou formar que número? 23. Se eu pegar o 5, eu vou formar o 25. Se eu pegar o 3, eu posso pegar o 2 e o 5. Vai ficar 32 ou 35.
35. E se eu pegar o 5, nós podemos ter o 2 ou o 3. 52 e 53. 53. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, tá? Essa é a resposta da número 2. Agora vamos lá para número 3. Vai lá, Juan. Pessoal, esses exercícios, os cálculos não são difíceis, mas vocês têm que interpretar muito bem e saber o que está falando, tá? Então vamos lá, ó. Vou ler com vocês a número 3. Em uma sorveteria, cadê a Rafa? A Rafa sumiu, ontem estava interessado no conteúdo, hoje não está nem falando nada. Ah, tá aí. Então acompanha lá número 3. Em uma sorveteria... Tô dormindo ainda. Hã? Tô com sono ainda. Tá com sono? Vai lá no banheiro, pega uma coisa de água assim, taca na cara. Em uma sorveteria, o cliente pode escolher um entre 6 sabores. Então, você tem 6 sabores, o cliente vai escolher um de sorvete e uma entre as 4 coberturas. Túlio olha para o papel com os sabores e está indeciso sobre qual combinação pedir. Túlio tem quantas possibilidades de escolha? Quanto tipo? Falou que nem sua mãe. Você vai pegar um tipo de sorvete e um tipo de cobertura. É mais ou menos assim, Vitor Lucas? Pessoal, se vocês quiserem abrir os microfones, por favor, tá? Aí vai render mais rápido, tá? Vai ser mais interessante. Até teve umas aulas atrás aí, o Thiago estava sempre com o microfone aberto, estava bacana, tá? Então, quantas possibilidades vai dar ali? Por que 36, Juan? Por que 30, Vitor Lucas? Vamos lá, eu quero saber as respostas de vocês. Por quê? Por que 36, Luan? Seis sorvete e 6 cobertura? Mas não onde tem 6 coberturas ali? Eu olhei errado, desculpa. É 5. Tá. Mas não onde tem 5 coberturas ali. Vocês estão olhando o cartazinho lá, né? Dá uma olhada nas coberturas. Caramelo, chocolate, Só tem 4 coberturas. leite condensado, Só tem 4. condensado Ah, e morango. então são 24. 24, perfeito. Então, pessoal, é isso que eu estou dizendo. Os cálculos não são difíceis, tá? Os cálculos não são difíceis. A questão é vocês terem muita atenção na interpretação, que também não vai ser difícil. Não, a interpretação não vai ser difícil. A questão é vocês prestarem atenção de fato, porque, ó, esse exercício não pode errar, mas vocês erraram no quê? A hora que vocês olharam o cardápio, vocês contaram 5 coberturas, mas na verdade uma delas é o leite condensado. Eu não contei 5, eu contei uma a mais. Então, e esse erro, o 8º ano do ano passado também cometeu. Eles contaram 5 também, tá? Mas aí, ó, se você prestar atenção no enunciado,
Tá falando lá, ó. Entre os 6 sabores de sorvetes e uma entre as 4 coberturas. Então, você sabe que você tem sorvete. Vamos colocar aqui, ó. A quantidade de sorvete. 6. A quantidade de sorvete vai ser 6. E a quantidade de cobertura vão ser 4. 4 coberturas. Logo, 4 vezes 6 é igual a 24 possibilidades. Tá? Ué, por que é 4 em vez de 5? Porque tá falando que só tem 4 coberturas. Você leu o cartaz? Dá uma olhada lá no cartaz na parte da cobertura. Lê as coberturas que tem lá para mim. Caramelo, chocolate, leite condensado. Não tem 5. Leia, João Pedro, por favor. Você não está lendo, você está simplesmente olhando lá e contando 5. Vocês têm que ler, pessoal. Não tem como resolver nada sem ler. Não tem como resolver nada sem ler. Vai lá, ô Juan, a número 4. Aquele que tá no amarelinho, vale quanto, professor? Porque lá é a vírgula. Ah, tá. Entendi. Esse conteúdo é muito massa, pessoal. É muito legal. Por quê, Fernando? Vou falar já, Rafa. Deixa eu só ver a resposta do Fernando. Por que 16, Fernando? Como você chegou a essa resposta? Ah, tá. Parece que faz sentido. Cuidado com as coisas que parecem que faz sentido, tá? Se vocês me olharem assim agora, ó, parece que eu tô em posição de sentido, mas na verdade não, eu tô com as mãos assim aqui embaixo, ó. E parece que eu tô em sentido. Entendeu? Gostou, Murilo? Ó, presta atenção, número 4. Nós temos as fichas 6, 3, 9 e a vírgula. Ele está pedindo quantos números são possíveis formar. Quantos números são possíveis formar, tá? Com esses 4 situações que nós temos aqui, 3 algarismos e uma vírgula. Se nós pensarmos, ó, com 3 algarismos, independente se você mudou o valor do algarismo,
Mas com 6 algarismos? Não, mas não é assim, Fernando. Não é assim. Já tira isso da sua cabeça. Não é assim que funciona, tá? Não é você pegar a quantidade que tem e multiplicar por ela mesma. Porque, por exemplo, nós temos aqui 3 fichas, né? 3 algarismos. 3 vezes 3 dá 9. E a quantidade de possibilidades aqui é 6. Então, não é multiplicar ele por ele mesmo. Esquece isso. Agora, vamos lá. Ó. Vem aqui. Se 3 algarismos geraram 6 possibilidades, esses 3 algarismos vão gerar quantas possibilidades? 4. Por que 4? Eu tenho 3 aqui. 3 gerou 6. Ah, 3. 3 vai gerar quanto? Vai gerar os mesmos 6, né? Vai gerar 6 possibilidades. Exatamente, Daniel. É isso que eu estou esperando alguém falar. Mas aí eu tenho a vírgula. E aí, o detalhe é o seguinte. 8. Vamos formar, então, as possibilidades de números que nós temos aqui. A questão agora é... Aqui era para formar número com os 2 algarismos. Aqui não. Aqui nós vamos formar número com 3 algarismos, tá? Tá, vamos ver, Fernando, o que você está falando? Não é por ele mesmo, é porque está falando que tem que usar todos. Então, o número sempre vai ter 4. E tem 4 fichas para preencher. Então, tá, presta atenção comigo. Vamos montar todos os possíveis números que nós temos aqui. 6, 3, 9, 6, 9, 3, 3, 6, 9, 3, 9, 6, 9, 6, 3, 9, 3, 6. Essas são as 6 possibilidades de número, certo? Ok. Agora, nós vamos considerar o quê? Que a vírgula pode ocupar essa ou essa. Ave Maria, vai dar muito. Vai ter que fazer mais uma. Então, vai dar 12 possibilidades. Por quê? Eu posso ter um número aqui, 6,39, ou eu posso ter o número 63,9. Então, para esse daqui, eu vou abrir 2 possibilidades. Para esse, eu vou abrir 2 possibilidades. Para esse, eu vou abrir 2 possibilidades. E assim por diante. Então, vai dar 12 possibilidades. Agora, partindo da ideia do que o Fernando está dizendo ali, nós temos 4 fichas, né, Fernando? Só que a vírgula, ela não pode ocupar. Então, vamos pensar aqui, ó. Nós temos essa situação aqui, 4 fichas para preencher, quantos possíveis números? Para o primeiro número aqui, para essa primeira situação, lembrando que aqui vai ser uma multiplicação. Para essa primeira situação, eu não posso ter 4. É essa daqui que eu vou fazer agora, Daniel. É desse jeito a resolução. Porque daquele jeito que eu fiz ali com a árvore, se for um número maior, vai ficar difícil. Então, nós vamos começar a interpretar dessa forma. Nós temos 4 fichas. Eu abri 4 situações aqui. Nós vamos analisar. Para a primeira situação, é igual nós fizemos com o número do celular. Na primeira não era 10, era 9, porque não pode iniciar com 0. Aqui, para a primeira situação, eu tenho quantas possibilidades para a primeira situação? Não, mas esse 2 vocês estão considerando o quê? Não, ó, a primeira situação que eu falo, aqui eu posso utilizar o 6 aqui? Posso.
Posso utilizar o 3 aqui? Posso. Posso utilizar o 9 aqui? Posso. Eu posso ter um número que vai iniciar com a vírgula, por exemplo, vírgula 639? Não posso. Então, eu posso, para a primeira, só 3 situações. 3. Beleza. Para a segunda situação, ou melhor, aqui nós não podemos ter essa. Nós não podemos ter essa. Já vocês vão entender por quê. Para a segunda situação, eu posso ter quantas possibilidades? 2. 2. Agora eu posso ter só 2. Porque se eu usar o número 6 aqui, eu não tenho mais ele. Eu vou ter o 3 e o 9 só. Então eu tenho 2 possibilidades. E agora, para essa última, eu vou ter quantas possibilidades? Calma, aí a vírgula é uma situação à parte, que eu já vou falar dela. Primeiro vamos analisar. Aí nós temos uma possibilidade aqui, tá? Então é isso. Para a primeira, nós podemos ter 3, que é esse ou esse. Se eu utilizar qualquer um deles, depois eu vou ter 2, depois uma. Então deu quanto isso? Deu 6. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Professor, e a vírgula? Beleza, Giovana, beleza. Professor, mas e a vírgula? Aí que vai entrar a situação da vírgula. A vírgula, ela pode ser utilizada apenas na segunda e na terceira casa. Por exemplo, se você tiver o número 639, essa vírgula ela não pode estar aqui, então você desconsidera. Ela pode estar aqui, uma situação, e ela pode estar aqui, duas situações. E ela não pode estar aqui. Então, é 6 vezes 2, que vai dar 12. Entenderam? Então, as resoluções nossas vão ser dessa maneira aqui, tá? Você vai montar isso e vai encaixando os valores que você pode ter para a primeira, para a segunda e para a terceira, tá? Quando eu digo que é de interpretação, é, por exemplo, essa situação da vírgula. Você tem que saber, você tem que lembrar que você não pode ter o número vírgula 639. Isso daqui não existe. E, da mesma forma, você não pode ter ele aqui, nessa situação, porque você não tem outro número. Então, você sabe que essa vírgula vai ocupar só a segunda e a terceira. Então, para a vírgula, duas possibilidades. Ô, professor, desculpa que eu saí, eu cliquei no botão de voltar sem querer. Tá. Vai lá, vamos fazendo aí o exercício número 5. Ei, Juan, esse aqui eu não vou conseguir colocar a pergunta para você porque a resolução está aqui do lado, ó. Aí vai ficar difícil esse. Aí você vai ver a resolução, não vai adiantar nada. Ah, então esse não precisa botar não, eu faço junto com você quando estiver fazendo. Mas você foi esquecer a apostila, cara? E seu irmão, cadê? O Luan? É que eu vou ficar um mês na casa do meu irmão, ele tá em Rondon. E eu tô em Autônia. Você tá em Autônia? Esse código do Meet, Daniel? Você tá maluco, tem muito, cara. É muito mesmo. Tem muita possibilidade. Vamos lá, exercício 5. Vamos lá, fazendo 5 aí, rapidinho.
Quanto deu, Rafa? Tô tentando entender. Então vai, continua. Por que 3,8? Ah, 3 vezes 8. Uhum. Porque o primeiro já tem uma letra. É só colocar o 1, aí depois Uhum. 3 pro esse negócio, depois 8. Vamos lá, pessoal? Pode fazer essa? Vamos lá, então, ó. De acordo com o Detran, em 2018, estavam disponíveis os prefixos de placa de automóveis com 3 letras, conforme indicado a seguir. Mudando o contexto aqui, digamos que um cara chamado Marcelo, foi comprar um carro, tá? E ele chegou lá e falou assim, ó, eu quero que a placa do meu carro, nas letras ali, a primeira letra seja M. Então, para a primeira letra aqui, ó, foi colocado M. E aí o cara do Detran falou depois, tá, tudo bem, para a primeira letra M, só que agora as possibilidades de placa que eu tenho para a segunda opção, é XYZ, então aqui, ó, é X, Y ou Z, que são quantas possibilidades para a segunda opção? Não vou colocar as letras, eu vou colocar a quantidade de possibilidades, que são 3. E depois, para terceiro, nós temos A, B, C, D, F, G e H, que são 8. Como M é só o M, é uma letra, então aqui é 1. Aí 1 vezes 3 vezes 8 vai dar 24 24. possibilidades. Tá? 24 possibilidades. Difícil? Então vamos lá. Exercício 6 agora. Essa eu quero ver. Quem se acertar essa, eu vou ficar feliz. Aí eu vou começar a perceber que vocês de fato entenderam o exercício. Vai lá. Só vou ler com vocês, então. Para ter acesso a um site, Tiago cadastrou uma senha composta de 3 letras seguidas de 4 algarismos, que podem se repetir. Já vou mostrar, Juan. Ah, não, deixa eu já mostrar que você acompanha a leitura comigo daí.
Não vai dar, Juan. Porque senão vai aparecer a resposta ali e não vai ter graça. Eu preciso que vocês façam essa. Para ter acesso a um site, o Thiago cadastrou uma senha composta de 3 letras seguidas de 4 algarismos que podem se repetir. Sabendo que ele usou apenas as letras que compõem o seu nome e os algarismos de 1 a 4, quantas são as possibilidades de senhas diferentes que Thiago pode ter cadastrado? Primeira coisa aqui, ó. Primeira coisa. A senha dele é composta como? Letra, 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 número, número, número e número. A senha dele é composta dessa forma. Agora nós precisamos saber as letras utilizadas e os números utilizados aí, as possibilidades, no caso. Vamos ver o que os outros vão dizer ali. Vamos ver o Daniel, vamos ver o Thiago. O Thiago não tá falando nada hoje. Cadê o pessoal? Quero ver as respostas deles também. Nenhum. Porque eu vou falar mais uma vez para vocês, esse conteúdo, os cálculos não são difíceis. O interessante é a interpretação, é saber de fato se você está realmente entendendo o que o exercício está te pedindo. É muito bacana esse conteúdo por conta disso. Isso, Rafa. Por que 16, Thiago? Eu queria entender a sua resposta e a da Eloá. Por que deu esses valores? Eu quero entender o que vocês pensaram para chegar nesses valores. Acho que eu sei o que eles pensaram, professor. Por causa que é que nem eu fiz 5 vezes 5 vezes 5 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Eu acho que eles fizeram 16, porque tinha 4, 4. 4, 4. Eles não multiplicaram 5, só multiplicaram os 4. Não Eles é. somaram os 4. Olha lá, já responderam. O Thiago somou, não é somar. E a Eloá também respondeu ali. Fez 3 vezes 4. Não, professor, eu fiz igual a Mas presta atenção, então. Então, tá, vamos lá. Presta atenção o que acontece aqui. Ele está dizendo que a senha vai ter
3 letras. Tá aqui, então. 1, 2, 3 letras. Vamos interpretar essa parte das letras. Né? O nome dele é... Sem o Sem o H. H. O nome dele é Tiago sem o H. Beleza. E ele fala ali que podem se repetir. Então, tá, eu posso ter na primeira aqui, quantas letras tem o nome dele? Tá, pessoal, vocês já entenderam, é isso daí, Juan, você tá certo, tá? Mas eu quero que vocês compreendam agora o porquê. O nome é Tiago, tem 5 letras. Então, para a primeira, eu posso ter 5. Eu posso ter o T, o I, o A, o G ou o O. Qualquer uma dessas. E para a segunda, lembrando que aqui, ó, é sempre multiplicação, tá? Ó, nós temos multiplicação aqui. E para a segunda, eu vou ter quantas possibilidades de letra? É aí que tá, Tiago. Eu posso ter 5 de novo. Mas, professor, por que 5? Se, por exemplo, se eu usei o T aqui, você pode ter 5 porque pode se repetir. O exercício fala, ó, ele fala assim, ó, sabendo que ele usou apenas as letras que compõem os seus números e algarismos de 1 a 4, usou 3 letras, 4 algarismos que podem se repetir, tá? Bota mais um. E para essa letra aqui, Thiago, quantas possibilidades ele vai ter? 5 de novo. Agora, sabendo que ele utilizou algarismos de 1 a 4, os algarismos são 1, 2, 3, 4. Quantos algarismos nós temos? 4 algarismos. Então, para a primeira possibilidade, 4. E para a segunda? 4 de novo, porque pode repetir. 4, 4 e 4. Multiplicando tudo isso... 32 mil. 32 mil. 32 mil. 32 mil possibilidades. Agora, olha só que interessante. Olha só que interessante se ele não pudesse repetir. Letra, 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 número, 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 número. Tá aqui. Se ele não pudesse repetir, ele teria 5 para a primeira, 4 para a segunda e 3 para a terceira. E aqui, se ele não pudesse repetir, 4, 3, 2 e 1. Só por curiosidade, sem repetir, quantas possibilidades nós teríamos aqui? Nós teríamos aqui 1.440 possibilidades. Ô, professor, se ele não pudesse repetir. posso tirar uma dúvida? Ao invés de fazer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, não podia fazer 125 vezes 256? Ué, mas vai dar a mesma coisa. Porque você sabe que 5 vezes 5... Mas poderia fazer? 25 vezes 256. Pode, ué? Beleza. Com certeza. Número 7, alguns já fizeram aí, mas vamos lá. Espelha. Deixa eu espelhar ali pro meninão.
Particularmente, esse é um dos conteúdos que eu mais gosto, tá, pessoal? Ô, Juan, eu percebi que você gostou do conteúdo e você entendeu de fato como é o conteúdo. Então, faça essa set aí, tá? E esse conteúdo é muito bacana mesmo. Ele é bem, assim, bem amplo, é bem legal. A probabilidade também é bem da hora, logo vocês vão ver. A hora que puder fazer a set, letra A e B, eu já faço. Quem terminou a 7 vai fazendo a 8. A 8 não, peraí. Não, a 8 não precisa não. A 8 tem que elaborar um enunciado, não precisa não. Então faça a 7, depois faça a 9, a 10. Deu. Faça B aí, faça B, depois eu corrijo a 7. Quem terminou a 7 vai fazendo a 9. Eu não enxergo a B. Ah, ixi, se eu passar para ela agora vai dar a resposta. Quanto deu, Eloá? Essa B é muito interessante para mim, se vocês acertarem também, tá? Eita! Vamos analisar então, vamos lá, vamos fazer.
Número 7. A senha de acesso de um site é composta de duas vogais seguidas, de dois algarismos que podem ser repetidos. Então, na número 7, na letra A, a senha pode ter vogal, vogal, algarismo, algarismo. Beleza? Vogal, vogal, algarismo, algarismo, né? Ó. Vogal, vogal, algarismo, algarismo. Quantas vogais nós temos? 5. Está dizendo que pode se repetir. 5. Algarismo. 10. Pode se repetir. 10. Multiplicando tudo isso, 10 vezes 10, 100, vezes 25, 2.500 possibilidades. 2.500 possibilidades. Talvez, por causa desse conteúdo, vocês estão entendendo agora o porquê que quando vocês vão criar senha em algumas coisas, eles pedem para colocar letra, número ou algum daqueles símbolos, para dificultar, né? Mas vamos lá. Beleza, sabemos que é 2.500 possibilidades. A letra B fala o seguinte, ó. Suponha que um usuário tenha esquecido o último algarismo de sua senha e que para testar cada senha ele demore 10 segundos. Então, por exemplo, você testou uma senha, deu enter, deu errado. Aí vai contar 10 segundos para você ter que tentar de novo. Quanto tempo, no máximo, ele vai levar para acertar a senha? Nós sabemos aí que se você tentar 3 vezes, vai te dar problemas aí. Mas nesse caso aqui, ele está falando assim que você vai tentar as 10 vezes e uma delas você vai acertar, tá? Digamos que ele acerte na última, então nós temos que considerar o tempo total que ele pode levar. Ele esqueceu o último algarismo. Ele esqueceu o último algarismo, tá? Então, quantas possibilidades ele tem para o último algarismo? 10. Ele vai ter 10 possibilidades para o último algarismo, porque ele não lembra qual que é. Então, pensa comigo agora, ó. Pensa comigo. Para um algarismo, ele leva 10 segundos. Para 2 algarismos, 10 segundos. Para 3 algarismos, 10 segundos. Entenderam? Para cada um dos algarismos vai ser 10 segundos. Ou melhor, para 2 algarismos aí seria 20, para 3 algarismos, 30. Então é mais fácil eu fazer o que a Eloá disse, 10 vezes 10. Por que 10 vezes 10, professor? Porque para cada algarismo ele demora 10 segundos. Então 10 algarismos, ele vai levar quantos segundos? Entenderam a ideia? Então para 10 algarismos ele vai levar quantos segundos? 100 segundos. 1 minuto e 40. Tá. Então, mas beleza, mas eu preciso. Vocês entenderam aqui por que que vai dar 100 segundos? É isso que eu preciso saber. Por exemplo, ele tentou com o algarismo 0 na última. Deu errado. Aí vai demorar 10 segundos. Depois ele tenta com o algarismo 1. Vai mais 10 segundos. Já foram 20. Depois com o entendeu? E vai somando esse tempo. Né? 100 segundos. Eu sei que 1 minuto. 60 segundos. 60 segundos. Se eu tiver 100 segundos, 100 segundos, tem 1 minuto aqui dentro, 1 minuto e 40 segundos. 1 minuto, 1 minuto e 40 segundos. Tá? Então, ele vai levar para descobrir essa senha 1 minuto e 40 segundos. A 8 não precisa, né? Porque tem que elaborar uma coisa e tal. Então, vamos lá para 9.
Espelha para mim, por favor. Ah, é. Eu esqueci. Vamos ver se vai dar, se não vai aparecer a resposta. Ah, vai aparecer a resposta. Vai dar, não. Eu vou ler pausadamente, o Juan. Ver se você consegue compreender daí. Tá? Você deve ter algum papel aí, alguma coisa. Deixo com X. Uma empresa aplicou entre seus funcionários um questionário a respeito das condições de trabalho. O questionário continha 5 questões com 3 alternativas de resposta cada uma. 5 questões com 3 alternativas de resposta cada uma. E 4 questões com 4 alternativas de resposta cada uma. Sabendo que deveria ser assinalada apenas uma alternativa para cada questão, determine a quantidade de possibilidades diferentes de resposta a esse questionário, sem deixar nenhuma questão em branco. Então, ele tem 5 questões com 3 alternativas cada uma e 4 questões com 4 alternativas cada uma. Como que você fez, Elá? Alguém mais? Alguém mais respondeu? Alguém mais chegou a alguma resposta, por favor? Rafa, Thiago, não estão nem falando nada hoje, velho. Aí fica difícil, hein? A hora voou, já são 9h46. Quando o conteúdo é legal, as questões são interessantes, a hora voa. Fernando, cadê? Daniel. Quanto deu? Quanto deu a 9 de vocês? 400. Tá. Vamos analisar, então. Vamos analisar. Primeira coisa que ele está falando. O questionário continha 5 questões com 3 alternativas de resposta cada uma. Então, peraí. Eu tenho aqui 5 questões.
5 questões aqui. 5 questões. A questão 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Vamos pensar assim. Vou fazer diferente isso daqui. De fazer assim. Eu tenho a questão 1, 2, 3, 4 e 5 aqui. Tá? Questão 1, 2, 3, 4 e 5. Mas cada questão tem quantas alternativas de resposta? Dessas 5. Cada uma tem quantas alternativas? 3. Então, para a primeira questão, para a questão 1, eu tenho 3 alternativas. Para a questão 2, 3 alternativas. Para a questão 3, 3 alternativas. Para a questão 4, 3 alternativas. E para a questão 5, 3 alternativas. E depois, eu tenho quantas questões? 4 questões. Eu tenho 4 questões. 1, 2, 3, 4. Aqui é multiplicação também. Eu tenho 4 questões. Dessas 4 questões, cada uma tem quantas alternativas? 4. 4. Então, para essa daqui, eu tenho 4 alternativas. Para essa, 4. Para essa, 4. E para essa, 4. Basta nós multiplicarmos. É isso daí mesmo. É isso mesmo, Luan. É essa a resposta. Vamos perder esse medo aí, cara. Você tinha feito correto. Chamada Ana Camila, Ana Lígia, Daniel e Eloá. Ana Camila, Eloá, cadê a Ana Lígia? Ali, beleza. Fernando, Giovana Magnani, Giovana J. Fernando, Fernanda ali, Giovana Magnani, Giovana J. Giovana J, Giovana Magnani. João Pedro, Jordana e Juliana. João Pedro Ferro e Juliana. Jordana e João Pedro Andrade, não. João Pedro Andrade, eu tô achando estranho que de umas aulas para cá, você vê ele no começo e depois ele não tá mais. Vocês perceberam isso também? Então, mas vocês perceberam isso também aqui? Então, que bom. Então, que bom que vocês estão vendo isso. Que bom que vocês estão vendo isso e que bom que tá ficando gravado. Ele tá fazendo o quê? Abre o microfone e fala, porque daí o chat não fica junto com o vídeo. Abre o microfone e fala para mim o que é que ele está fazendo aí. Luan, Tá no Zap. fazendo o quê? Eles estão falando que o Andrade tá no Zap mandando mensagem. Beleza, então. Que bom. Bom saber disso. E não é a primeira aula, né? Que isso já acontece. Não. Caio, Cauã, Laiane. E desses 3.
Lara, Laura, Lorena. Calma, ficar até de madrugada jogando. Luan, Maria, Murilo. Vou passar mais um negócio ainda, Juliana. Nayara, Nicolas e Pedro. Rafael, Raíssa, Juan. Não, não pode ser ainda não. Rafa. Tiago e Vitor. Então, na 8, multiplicando tudo aquilo ali, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, nós vamos chegar a 62.208. 62.208 possibilidades. Pessoal, quero chamar a atenção para uma coisa, tá? Vocês vão escrever lá possibilidades diferentes de resposta, tá? Eu só coloco possibilidades ali, mas vocês têm que pôr, tem que fazer a respostinha completa, bonitinha, tá? Vamos lá, já fizeram o número 10? Façam a 10 aí, já vou espelhar para você, ô Juan. Duro que você não vai conseguir fazer também, porque você não consegue ver o cardápio aqui. Se eu mostrar o cardápio, vai ficar a resposta. Mas vai lá, eu te falo o cardápio. São 3 tipos de pães, 3 tipos de pão. O recheio são 4 tipos e bebida 4 tipos também. Isso, Luan. Pessoal, poucos de vocês estão falando aí, mas eu imagino que estejam fazendo. E aí, quando alguém manda a resposta, eu falo, você está certo e não. Isso, então tá bom. Se estiver fazendo, mesmo se não está falando aqui, mas estiver fazendo, estiver acertando, ok. Eloá, começou a entender agora? Conseguiu fazer essa 10 aí? Acerta essa 10 aí agora, vai lá. O meu também deu 48. Muito bem. Por que vocês têm medo de responder errado? Em todas as matérias vocês têm medo de responder errado? Sim. Ai, ai, ai. Vocês são terríveis. Fernando, já nós vamos entrar nessa parte aí, tá? Do que você acabou de fazer. Já nós vamos entrar. Essa daí é a probabilidade. Então, em uma lanchonete, o cliente escolhe uma opção de pão, uma opção de recheio e uma opção de bebida, né? Você vai lá com a mãe, a mãe vai falar assim, não, um pão só um recheio, escolhe um refrigerante só. Né?
para compor seu pedido. Observe as opções de cardápio. É tipo o Subway esse aqui. Alguém já comeu no Subway? O Subway é isso, né? Você chega lá, dá o pão, põe esse recheio e me dá esse refrigerante. Então vamos lá. Quantos pedidos diferentes podem ser feitos nessa lanchonete? Então, para pão, nós temos 3. Recheio, nós temos 4. E refri? 4 também. Refri nós temos 4. Então, 3 vezes 4 vezes 4. Vai dar 48 possibilidades. Façam a resposta completa aí. 48 possibilidades. E a letra B? Quantas dessas opções incluem um recheio vegetariano? Quantas são as opções? Hã? 12? Por que 12? A Eloá falou 12, o Luan falou 12, por que 12? Muito bem. Quando fala do recheio vegetariano, nós temos que considerar daí apenas um aqui. Aí na letra B, essa aqui é a letra A, né? Na letra B nós vamos ficar com 3 vezes 1 vezes 4. Porque recheio está dizendo que o cara vai escolher apenas ele já tem na cabeça dele que vai ser o recheio vegetariano, né? Aí o pão, ele vai ver qual ele vai escolher, o refrigerante também, mas o recheio é o vegetariano. Então são 12 possibilidades. Tranquilo, mesma coisa. A ordem do fator não altera o produto, tá? A ordem do fator não altera o produto. É tetra! Acabou! É tetra! Pessoal, então um bom final de semana. Adeus! Cuidem, juízo. Tchau, tchau. Terça-feira é meu aniversário. Não esqueçam. Então, ó, valeu. Tamo junto. É nóis. Tchau, professor. Tchau, tchau. Vai dar Barça, hein? Um abração. Beijos no core. Só uma dúvida, lá tem delay?